Olá pessoal do sexto ano, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e hoje nós vamos dar continuidade a mais um conteúdo dentro da nossa disciplina de matemática. Mas antes, como prometido, eu vou divulgar para vocês o resultado desse desafio aqui que nós já temos na nossa tela, né? Quero aqui agradecer e parabenizar todos os alunos que participaram tentando enviar suas respostas. Alguns disseram que a resposta era impossível, alguns colocaram números que não deu certo de jeito nenhum, mas teve alguns que acertaram. Essas eram as duas maneiras que você poderia colocar para dar certo. O único jeito de fazer com que esse desafio desse certo era você colocar números com vírgula. Aqui você colocaria o 3,5 de um lado, o 4,5 do outro, o 9,5 embaixo e o 3,5 o outro. Ou, como alguns alunos, teve alunos que colocou a resposta em forma de fração, ó, 7,5, 9,5, 7,5 e também 19,5 para dar certo o cálculo. Então, essa é a resposta para o nosso desafio. E aqui no caso, já vou apresentar para vocês quem foram os alunos que acertaram esse desafio. Tá aqui os nomes dos alunos, tá bom? O Ângelo Gabriel da escola João Porfírio, a Aniele Neres, do Arthur Medeiros, o Antônio Nicolas do João Paulo, o Arthur Gonçalves do Paulo Nunes, a Débora Jaine do Clidenor de Freitas, o Deison Maico do Eleste Mendes, o Diogo Henrique do José Campos, o Eric Luan do Simões Filho, o Estevão Gabriel do Arthur Medeiros, teve também a Gabriela Sabrina do Joca Vieira, teve o Heitor Barbosa do João Paulo I, meu aluno, o Jaime do Joca Vieira, a Kécia do João Paulo I, minha aluna também, o Luan Cauã do Parque Tararé, a Micaele do Joca Vieira, teve também o Pedro Henrique do Paulo Nunes, a Raíssa Gabriela do Simões Filho, a Sara Emily do Francisco Prado e, por fim, a Wesley David do Simões Filho. Esses foram os 19 alunos que acertaram ao desafio. Quero parabenizar a todos vocês, quero parabenizar a todos os professores que incentivaram os alunos a participar desse desafio, tá bom? O resultado a gente repete mais uma vez na aula de amanhã. Hoje a gente vai trabalhar com frações de quantidade, tá bom? Vou passar para vocês um vídeo falando a respeito das frações de quantidade. Segue o vídeo. Olha só, pessoal, então vamos lá. Antes de tudo, vamos relembrar aqui bem rapidamente o conceito de fração, ó. Então temos lá o nosso chocolate. Nosso chocolate foi dividido em 4 partes. Aqui 1, 2, 3, 4 partes. E aí a pessoa que comprou esse chocolate já comeu 2 partes, né? E sobraram 2 partes aqui, ó. 1, 2 partes, tá legal? Então, como que a gente representa isso aqui mesmo, em formato de fração? A gente coloca o nosso tracinho aqui, ó, tá? E embaixo vai a quantidade de partes que o chocolate foi dividido, né? 1, 2, 3, 4 partes. E em cima? Em cima depende do que eu estou querendo representar. Aqui eu quero representar o quanto de chocolate que restou, né? Então restou um pedaço, 2 pedaços. Então aqui em cima vai o número 2. Simples assim, ó, tá bom? Olha só. Como que funciona aqui, ó, fração de dinheiro? Primeiramente, eu vou passar aqui uma noção mais intuitiva. Depois, tá? A gente vai ver como é que calculou isso com o número. Então, olha só. Vamos supor que a gente tem uma barra aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai associar o conceito de chocolate com o conceito de dinheiro. Professor, como é que faz isso? Então faz de conta que aqui eu tenho aqui essa barra dividida em 2 partes. Olha só. E vamos fazer de conta, pessoal, que essa barra inteira ela vale R$80. Então faz de conta que o nosso chocolate vale R$80. E esse chocolate de R$80, ele foi dividido em 2 partes iguais. Olha só, galera, como que a gente faz para representar a fração disso aqui? Bom, colocamos o nosso traço, essa barra tem 2 partes, então a gente coloca o 2 aqui embaixo. E como ninguém comeu nada desse chocolate, como isso aqui está inteiro, então ainda temos as 2 partes. Então em cima também vai o 2, tá bom? Olha só, pessoal, para a gente achar quanto vale o valor de uma parte, a gente faz da seguinte forma. A gente pega quanto que vale o inteiro vale 80. E quantas partes nós temos aqui? Nós temos 2 partes. Então a gente divide por 2. Pega o valor inteiro e divide pela quantidade de partes. A gente vai encontrar o valor 40. E aqui resta o 0.
O que é esse 40 que nós encontramos? Olha só, pessoal, se o chocolate inteiro vale 80, metade vale 40. Essa metade 40 e essa outra aqui, ó, vale também 40. Então vamos supor lá que a pessoa comeu um dos pedaços de chocolate e sobrou só uma parte, só uma. Essa uma parte vai valer R$40. Você viu que a gente fez aqui, associou o conceito de chocolate com o conceito de valor, com o conceito de dinheiro. Para a gente representar essa fração, aqui como a gente viu, a nossa barrinha está dividida em duas partes, né? Aqui embaixo vai o 2. E aqui, como uma parte foi retirada, só sobrou uma, que é o que a gente quer representar na fração, a fração dessa parte que sobrou. Então a gente coloca um 1 aqui em cima, uma parte que sobrou apenas. E olha só, pessoal, então nós podemos afirmar que meio, 1 sobre 2, ou meio de R$80, equivale a R$40. E você acabou de ter uma noção intuitiva de como funciona a fração de um valor. Olha só, meio de R$80 vale R$40, né? Esse número aqui de baixo, pessoal, da barra, ele vai ser o número que a gente vai usar para dividir aqui, né? A gente vai pegar o nosso inteiro, a barra inteira vai 80, e vai sempre dividir pelo número que está aqui embaixo. Olha só, agora vamos supor que nós temos essa mesma barra, só que dessa vez ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. E, embora a gente dividiu em mais partes, ela vale o mesmo valor, os mesmos R$80. Então o chocolate inteiro vale R$80, não perdeu o seu valor. Para a gente representar essa fração dessa vez, agora o chocolate está dividido em 4 partes, então aqui embaixo vai o 4. Desse chocolate ninguém tirou nada, então quantas partes sobraram? Se ninguém tirou nada, então tem 4 partes. Aí você faz o seguinte, a gente calcula quanto que vale apenas uma parte do chocolate, quanto que vale em dinheiro. Olha só, o chocolate inteiro vale R$80, e ele foi dividido em 4 partes. Para saber o valor de uma parte, a gente pega o valor dele inteiro, que é 80, e vai dividir pela quantidade de partes. Lembra que o número de baixo é a quantidade de partes, tá bom? Pessoal, se nós fizermos essa continha, 80 dividido para 4, isso aqui vai dar 20, resta o 0. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos supor que 3 partes foram arrancadas, as pessoas já comeram, deu para alguém, só sobrou um quadradinho do chocolate, só sobrou uma parte. Tá aqui uma parte. Essa uma parte, ó, valeu quanto? R$20. Cada parte vale R$20. Porque dividido por 4 dá R$20, que é o valor de uma parte. Então, olha só, essa parte vale 20, a outra vale 20, a outra vale 20 e também a última também valia 20. Então, cada uma vale 20. Como só sobrou um pedacinho do chocolate, vamos fazer aqui, ó. Colocamos o nosso traço. O chocolate estava dividido em 4 partes, então aqui embaixo continua sendo 4. E para a gente representar quanto de chocolate restou, como só sobrou um pedaço, os outros 3 o pessoal já comeu, então a gente vai colocar o número 1 aqui em cima. Um pedaço só que sobrou. Olha só. Então o que a gente conclui disso aqui, pessoal? 1/4 de R$80, quer dizer, uma parte de R$80 que tinha sido dividido em 4 partes, uma parte de 80 vale R$20, tá vendo? Então a gente pega o valor do nosso inteiro, divide pela quantidade de partes, 1, 2, 3, 4 partes, e a gente obtém o valor de uma dessas partes, que no caso é 20. Vale R$20 nesse caso. E o inteiro vale 80. Olha só, galera. Vamos avançar aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Nosso mesmo chocolate. Dessa vez está dividido em 4 partes, como sempre. Aliás, dessa vez. E dessa vez comeram 2 partes. E, portanto, sobrou 2 partes.
Vamos representar novamente a fração. O chocolate está dividido em 4 partes, aqui embaixo vai o 4. Como sobraram 2 partes, aqui em cima vai o 2. Então, pessoal, lembrando que o valor total do chocolate vale 80. Ô professor, mas que chocolate caro, né? Pois é, né? É só um exemplo, pessoal. Chocolate inteiro vale R$80 e sobraram 2 partes, pessoal. Olha, a gente acabou de calcular que cada parte vale R$20, né? Então, se essa parte vale 20, essa outra aqui também vale 20. E essas duas que o pessoal já comeu também valia 20. Pessoal, olha só. Quanto que vale a parte que sobrou do chocolate? Será quanto que vale? Sabendo que cada uma vale R$20. R$40, né? A 1 vale 20 e a parte 2 vale 20. Sobrou então R$40. 20 mais 20, R$40, tá bom? O que a gente conclui aqui, pessoal? Que 2/4 de 80 é igual a R$40. É igual a R$40. 2/4 de 80 é igual a R$40. Então é o valor do inteiro, dividido por 4 partes. E a gente está considerando apenas 2 partes, 2. Vamos ver outra aqui, ó. Aqui dessa vez comeram só um quadradinho e sobraram 1, 2, 3 quadradinhos. Vamos representar aqui a nossa fração. Um chocolate foi dividido em 4 partes e agora sobraram 3 partes, que a gente quer representar a fração de quantas partes sobraram. Basta a gente colocar, ó, sobrou aqui 1, 2, 3, então em cima fica 3 e embaixo 4. Relembrando que o chocolate vale 80 e que cada parte, a gente já sabe que cada parte vale 20. A parte 1 vale 20. Como tirou só uma parte aqui, sobrou então 1, 2, 3. Cada um vale 20, então é só somar. Ou perceber que cada um vale R$20. Somando 20 mais 20 mais 20 dá quanto? R$60. Então olha só o que a gente conclui disso aqui. Que 3/4 de R$80 equivale a R$60. Tá legal? Sempre lembrando aqui que o valor do total do inteiro, do chocolate inteiro, vai ser sempre dividir pelo número de baixo da fração. Não esquece disso, viu? Dessa maneira você obtém o valor de uma parte e depois você faz somar ou multiplicar as outras partes. É a forma mais prática nesse momento para a gente calcular a fração de quantidade, seja quantidade de chocolate ou de dinheiro. Mudando aqui, vamos agora aqui partir para a forma mais utilizando só os números, sem fazer as representações. Dá para a gente fazer? Se a gente tiver o contrário aqui, ó, se a gente tiver a seguinte situação, eu quero calcular 2/4 de 80 reais, tá? Como que a gente faz a conta disso aí? Porque anteriormente o que se dá noção do que está acontecendo. Eu não quero que você saiba fazer a conta, mas não sabe o que você está fazendo. Para a gente fazer 2/4 de 80, olha só. O 80, lembrando que ele é o nosso inteiro, tá? É a nossa quantidade. Como é que a gente faz em forma de conta? A gente pega esses 2/4 e esse D aqui, ó, de 80, esse D, ele vai transformar num sinal de vezes, de multiplicação. Você viu que o que aconteceu? Era 2/4 de 80, a gente transformou isso para um formato de conta que ficou 2/4 vezes, esse vezes virou vezes, e a gente colocou 80. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que não precisa a gente fazer, mas eu vou fazer só para deixar um pouco mais didático. Quando a gente tem um número sozinho, qualquer número, não importa que número seja, se a gente dividir ele por 1, vai dar ele mesmo, certo? Faz de conta que, vamos supor que 80 reais dividido para uma pessoa. Então essa pessoa vai ganhar 80 reais, porque 80 dividido por 1 é igual ao próprio 80. Então por que eu estou falando isso? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma barra aqui, ó, e colocar o número 1 aqui embaixo. Mas professor, por que você fez isso? Olha só, aqui lembra que fração é uma divisão, que é o de cima dividido pelo de baixo, certo? Então 80 dividido por 1 é 80. Então eu não mudei nada, só escrevi ele de outra maneira. Agora por que eu fiz isso? Aqui, ó,
virou uma multiplicação de duas frações. Você vai ver isso aqui posteriormente, mas olha só como é que funciona. A fração 2/4 e a fração 80/1. E como que a gente resolve uma multiplicação de frações? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como é que fica isso aqui, ó? Lembrando que isso aqui não precisa fazer. Eu estou fazendo para poder ficar mais didático. Então, em cima, eu vou deixar indicado, ó, 2 vezes 80, mas eu ainda não vou fazer a conta. Já o de baixo, eu faço 4 vezes 1, que vai dar 4. Olha só que legal, eu mudei o 4 de lugar. Bem interessante, né? Então, tanto faz se o 4 ficar debaixo do 2 ou ficar debaixo do 4, nessa parte da conta. Professor, mas por que você fez isso? Por que o senhor mudou o 4 de lugar? 4 vezes 1 dá 4. Olha só, pessoal. Lembra que o 80 é o nosso inteiro? E lembra também que o número que está embaixo é a quantidade de partes? E o que acontece quando eu divido o meu valor pela quantidade de partes? Que aqui no caso, o 80 é dividido por 4 partes. Eu vou achar o valor de uma parte. Uma parte. Está aqui o 20. Então, 80 sobre 4, pessoal, a gente vai achar o valor de uma parte. Olha só, resto zero, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? O 2 a gente repete, tá aqui o sinal de vezes. E o 80 dividido para 4 deu quanto? Deu 20. Deu 20. A gente fez a continha aqui, ó. Deu 20. Agora, esse 20 representa quantas partes? Uma parte só. Então, a gente poderia fazer direto 2 vezes 20, que é 2 partes. Mas antes de terminar essa conta, eu vou voltar aqui para o chocolate. Pessoal, olha só. Lembra que isso tudo vale 80, né? O chocolate inteiro, independente se alguém já comeu um pedaço ou não, ele inteiro valia R$80. Olha só. A gente calculou aqui, né, que o valor de uma parte equivale a R$20. Então aqui vale 20, aqui vale 20. Essa aqui que já comeram também vale 20. E essa outra valia também R$20, né? Então, olha só. Como comeram duas partes, sobraram duas partes, né? E olha só. Eu tenho uma parte valendo 20 e a outra parte também valendo 20. 20 mais 20 dá um total de 40. E olha só, se a gente fizer lá na conta, só com os números, 2 vezes 20 vai dar quanto? Aqui pela barra, uma parte mais a outra deu 40. E aqui pela conta, 2 vezes 20 também dá 40. Por que 2 vezes? Porque são dois pedaços, ó. Um pedaço e o outro pedaço. Por isso que 2 vezes 20 é igual a 40. O que a gente conclui aqui, pessoal? Que 2/4 de 80 é igual a 40. É igual a R$40. Olha só, a gente tinha o nosso exercício inicialmente aqui. Faz de conta, calcule 2/4 de 80, por exemplo. Aí a gente mudou para vezes, dividiu 80 pelo total de partes, que é 4. Achamos o valor de uma parte, que é 20. E multiplicamos pela quantidade de partes que ele quer que a gente represente. No caso, 2 partes. Professor, eu não poderia fazer 2 vezes 80, que daria 2 vezes 8, 16, daria 160. E aí eu multiplicaria 4 vezes 1, que dá 4. 4. Eu poderia fazer isso aqui, professor? Com certeza você poderia fazer isso aqui também. Se você fizer 160 dividido para 4, vai chegar no mesmo valor de R$40 também. Então, se quiser multiplicar o de cima e o de baixo e depois dividir, também dá. Então, você aprendeu aqui como é que faz olhando para a barrinha. Você pode olhar que sempre é interessante olhar pela barrinha, que sempre dá certo. E você também aprendeu como que você calcula sem figura, sem barrinha, sem representação, só fazendo as contas, só com cálculos, só com números, só com as operações. Olha só, pessoal, vamos fazer mais uma. Vamos supor que a gente quer calcular 3/4 de 80. Vamos fazer aqui mais um para você fixar. Então, relembrando aqui, ó, o 80 é o nosso inteiro. E aqui, ó, esse D vai mudar para vezes, né? Então, será 3/4 vezes 80. Mais uma vez, galera.
qualquer número, se a gente dividir por 1, dá ele mesmo, né? Então, 80 dividido por 1 dá ele mesmo. Eu vou transformar um número inteiro, aqui no caso natural, em uma fração. Vou colocar 1 embaixo e virou uma fração. E aí, devido ao sinal de vezes que está aqui, a gente tem uma multiplicação de duas frações. 3/4 vezes 80 sobre 1. Então, o 3 vezes 80 eu vou deixar indicado. O 4 vezes 1, eu vou fazer 4 vezes 1, que dá 4. Então, lembrando aqui que 80 é o nosso inteiro. E eu vou dividir em 4 partes iguais. Fazendo essa divisão, a gente acha o valor de uma parte. O resto zero aqui. Prosseguindo aqui, galera, eu copio o 3, copio o sinal de vezes e o resultado da divisão de 80 por 4, a gente acabou de perceber que deu 20. Deu 20, cada parte vale 20. Esse 20 é o valor de uma parte. Se fosse olhando aqui para o chocolate, para nos auxiliar, a gente vai observar aqui que no chocolate, ele todo, as 4 partes vale R$80 e que cada parte vale R$20. Se dividir 80 dividido por 4, que é o número que está embaixo, que é o total de partes, aí a gente achou o valor de uma parte. Então, cada partezinha vale R$20. Nesse caso aqui, ó, só comeram um pedaço. Sobrou 1, 2, 3 pedaços. Se cada pedaço vale 20, então a gente tem 20 mais 20, que dá 40, mais 20, que dá 60. E aqui, ó, se nós tivéssemos feito só pela conta, 3 vezes 20 vai dar 60 reais. Tá bom, pessoal? Olha só. Por que que esse 3 vezes aqui, ó? Porque são 3 partes, ó. Se eu, em vez de eu somar 20 mais 20 mais 20, eu também posso multiplicar 3 vezes 20, que dá o 60. Então, nós concluímos que 3/4 de 80 equivale a 60 reais, beleza? Olha só, galera, eu fiz com dinheiro. Mas isso dá certo para qualquer coisa, para qualquer tipo de quantidade. Aqui eu vou colocar pessoas, mas você poderia colocar quilo, litro, qualquer tipo de quantidade, qualquer tipo de grandeza, tá certo? Vamos calcular aqui agora, no caso, 3/4 de 28 alunos. Digamos que tem uma sala de 28 alunos e 3/4 desses alunos vão ficar em casa agora no período da pandemia, por exemplo. Então, quanto que dá 3/4 de 28 alunos? Digamos que a pergunta fosse, quantos alunos deveriam ficar em casa? Olha só, 3/4 de 28 alunos. Esse 28 é o meu inteiro, é a minha quantidade, tá certo? Então, temos aqui 3/4, esse D vai virar um vezes. Isso é importante você lembrar, viu? Memorizar. Esse D, ele vira, o caso, um sinal de multiplicação, o vezes. E aí a gente vai e repete o 28. Mais uma vez, qual que é o número que nós venhamos a dividir por 1, que dá ele mesmo? Acontece a mesma coisa com 28. 28 dividido por 1 se transformou em uma fração. E aqui no caso a gente tem uma multiplicação de duas frações. 3/4 vezes 28 sobre 1. Para poder resolver a multiplicação de duas frações, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Que vai ficar como? Repete o de cima. 3 vezes 28, tá certo? Ainda não vou resolver. Vou repetir ela, que é para poder... No final eu estou levando esse aqui para o lado para deixar que a gente tem que dividir pela quantidade de partes iguais. Que no caso aqui 4 vezes 1 é igual a 4. Agora vamos dividir 28 para 4 partes iguais, que são os alunos. Que vai dar 7. E o resto 0. O que é esse 7? O 7, pessoal, se eu peguei o inteiro e dividi em 4 partes, o resultado aqui, ó, é o valor de uma parte. Então vai ficar assim, ó. 28 dividido por 4, que deu 7, né? Então tá aqui o nosso 7. O valor de uma parte. Mais uma vez, se fosse representado pelo chocolate, né? A gente pega o 28 e divide em 4 partes.
28 aqui no caso é os 28 alunos. Dessa vez a nossa barra vai estar representando aqui os 28 alunos. O nosso inteiro representa os 28 alunos. E essa parte aqui, na verdade, o que está de marrom é a quantidade de pessoas que vão ficar em casa. E o branco é o que vai para a escola, né? 3/4 fica em casa e 1/4 vai para a escola. Quanto que vale cada parte dessa aqui, ó? A gente calculou que cada parte vale 7. Porque 28 dividido para 4 dá 7 para cada um. Então temos aqui 1, 2, 3 partes. 3 partes vão ficar em casa e a outra vai para a escola. Se cada parte vale 7, 7 mais 7 mais, que dá 14, 14 mais 7, 21. Tá aqui o total, ó. Se eu somar as 3 partes, dá 21. Que é o pessoal que vai ficar em casa, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se você fizer 3 vezes 7, dá 21 alunos do mesmo jeito. Ou você soma 7 mais 7 mais 7, 21. Ou você multiplica 3 vezes 7, que também dá 21. Não é verdade? Eu somando dá 21 e eu multiplicando também dá 21. Então, pessoal, para concluir, 3/4 de 28 é igual a 21 alunos. Olha só. Tá vendo aqui esse quadrado branco aqui, que é o que vai ficar na sala? Representa que fração? Uma parte que vai ficar na sala. Então, o total de alunos que foi dividido em 4 partes, que dá 1/4, e a parte que vai ficar na sala, no caso, é 1. Ou seja, se a pergunta fosse o contrário, quantos alunos vão ficar na sala? Se é uma parte que vai ficar na sala, e uma parte vale 7, então 7 alunos vão ficar na sala, enquanto 21 alunos vão ficar em casa. Tá legal, pessoal? Muito bem, essa é a ideia mais ou menos de como calcular fração de quantidades. Bora lá! Pronto, deu para perceber que é fácil calcular frações de quantidades. Foi o que a gente aprendeu a respeito do vídeo da aula de hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de amanhã. Tchau, tchau!